Você sabia que a violência doméstica aumentou em 40% durante a quarentena? Você sabia que a violência doméstica não é apenas física, mas também moral, psicológica, patrimonial, sexual? O meu nome é Adriele, eu sou advogada e hoje eu quero falar com vocês sobre as modalidades de violência doméstica e se caso você esteja passando por essa situação ou saiba de alguém que está, você saiba como denunciar. Mas antes de eu iniciar o assunto desse vídeo, eu vou pedir que você curta esse post, salve e já envie para seus amigos, para quem você acha que precisa entender um pouco mais sobre violência doméstica. Assim você me ajuda a entender se esse vídeo é relevante e se eu devo continuar abordando esses assuntos com vocês. E não esquece de deixar aqui no comentário o que você acha dos vídeos que eu tenho trazido aqui e desses assuntos. A Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, ela visa coibir e punir os agressores que praticam a violência doméstica. E em seu artigo 7º ela prevê essas modalidades. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas com vocês. Primeiro eu quero falar sobre a violência doméstica na forma moral. A violência doméstica moral, ela é praticada quando o agressor ele pratica um dos crimes contra a honra da vítima, que são calúnia, injúria e difamação, que são aqueles previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Quando ele injuria, quando ele difama ela de alguma forma, impute a ela algum fato criminoso com o objetivo de denegrir a honra e a imagem dela. Então, isso é um crime de violência doméstica contra a mulher. Temos também a violência patrimonial, que muita gente não sabe que é uma forma de violência. Ela consiste quando o agressor ele quer coibir a vítima de ter a sua própria renda, ele não permite que ela trabalhe fora, ou então ele quer ter total domínio ali a respeito das finanças da família ou as finanças da vítima, não permitindo que ela tenha a sua própria renda, o seu próprio dinheiro, que ela compre suas próprias coisas, ou até quando ele estraga algum objeto numa briga, um objeto pessoal, ou tem total controle sobre aquilo. Essa é a violência patrimonial, que muita gente não conhece, né? Nós temos também a violência psicológica, que infelizmente é muito comum e também muita gente acha que não é uma violência. A violência psicológica, ela consiste, que é a violência verbal, quando o agressor humilha a vítima diariamente, são aquelas benditas frases que tu não presta pra nada, tu não serve pra nada, se eu terminar contigo ninguém vai querer, tu é uma feia, gorda, ninguém te quer, se eu separar de ti vai ficar sozinha, acaba falando ali, proferindo esses xingamentos na frente dos filhos, falando que não é uma boa mãe, que é uma pessoa horrível, enfim. É muito comum esse tipo de violência, eu mesmo já presenciei em várias famílias, só que naquele momento eu ainda não sabia que era uma violência ali doméstica contra a mulher, passível de punição. Inclusive, há uma decisão recente de um juiz que reconheceu que, como lesão corporal, a violência psicológica. Então, assim, eu já presenciei, eu não sabia ali que era um crime, né? Em algumas vezes que eu presenciei, mas eu já percebia os danos que são causados à vítima que sofre esse tipo de violência psicológica. E temos também a violência sexual, que é quando ali o agressor, né, o marido, enfim, o companheiro, ele obriga a vítima ou pressiona para que ela faça ali atos sexuais que ela não tem interesse. Porque como eu já falei anteriormente aqui na minha rede social mesmo, pode sim haver um estupro no casamento, porque a partir do momento que a mulher fala não, independente da situação, independente se é casada há 30 anos, é não. O marido não pode forçá-la a nada. Então, no casamento, há também a violência sexual. E, por fim, temos a violência física, que é a que a gente mais conhece como violência doméstica, né? E não pode ser desde um tapão, né? Um tapa, um puxão de cabelo, um soco, ou até quando a vítima é encaminhada ao hospital. Pode ser ali uma surra, ou até quando ele utiliza algum objeto contra a vítima, joga, enfim. Essa é uma modalidade, digamos, mais vista, né? E que é muito corriqueira nas famílias, né? Nas famílias que a gente acaba conhecendo.
E agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as formas de a gente ajudar essas pessoas que estão enfrentando um relacionamento abusivo, que elas estão sofrendo esse tipo de violência, ou se você está. Primeiro, eu quero falar sobre uma medida que foi adotada durante a pandemia, que é o X vermelho na mão. Quando você faz esse X com batom vermelho, até o meu aqui não é bem a tonalidade de vermelho, mas é só para mostrar para vocês, e você chega a uma farmácia e mostra ao atendente, caso você esteja ali na companhia do agressor, ele vai entender que você está sendo vítima de violência doméstica e vai acionar a polícia, informando ali, realizando uma denúncia. Além disso, você pode discar o número 180 para pedir ajuda, ou então, caso você saiba de alguém que está sofrendo essa violência doméstica, ou então você pode acionar o 190, caso esteja ocorrendo essa violência naquele momento, em caso ali de flagrante, até para assegurar ali a integridade da vítima, né? E assim, eu sei que em muitos casos, a gente escuta muito que em briga de marido e mulher a gente não deve meter a colher, né? Mas eu acho que se a gente metesse a colher um pouquinho mais, muitas vítimas de feminicídio estariam aqui para contar suas histórias e não mortas, né? Então, assim, eu sei que há toda uma questão social, há toda uma questão de que as próprias pessoas culpam a vítima por não conseguir sair desses relacionamentos, mas muita coisa a ser analisada. As vítimas não estão ali porque querem. Muitas vezes elas dependem financeiramente do seu marido, até porque pode ter, antes disso, ter sido praticada ali uma violência patrimonial, ela não dispor de recursos, ou então ela tenha filhos com ele e aí acaba não expondo a família, toda essa situação também, para não prejudicar ali os filhos, para manter uma família. Ou então ela não tem para onde ir, ela não tem um suporte, ela é emocionalmente afetada. E por isso que eu quero até trazer mais um alerta, para que os familiares deixem sempre claro que se a vítima de alguma forma, não sabendo apenas que ela é vítima, mas pais falem para os seus filhos, que se em algum momento elas sofrerem qualquer tipo de abuso, elas tenham para onde voltar, para que elas não aceitem esse tipo de relacionamento abusivo com medo do que os outros vão pensar ou com medo de não ter para onde ir, porque assim, é muito comum, como eu sempre falo, não é normal, mas é comum a violência contra a mulher. E como eu falei, agora, nessa quarentena em que as famílias estão mais juntas, ela aumentou drasticamente. Então, se nós não unirmos umas pelas outras, se nós não acompanharmos as nossas famílias de perto, quem a fará? Então, assim, mais vale, infelizmente, o término de um relacionamento do que alguém sofrendo por conta de um abuso. E até tem uma frase que eu gosto muito, que não é bem da violência contra a mulher ali, doméstica, mas da violência sexual, que é do pastor Anderson Silva. Não é exatamente assim, mas pelo que eu me recordo, falando assim, que um pecado sexual nem sempre é considerado um crime, mas um crime não pode ser diminuído a apenas um pecado sexual. E eu acho que perfeitamente essa frase se aplica à violência doméstica. A violência doméstica é um pecado, mas também é um crime. Ela não pode ser tratada apenas como um pecado, algo ruim, que ela não possa ali ser simplesmente tratada como algo errado. Não, é um crime e, em primeiro lugar, tem que ser respeitada a integridade da mulher. Então, por hoje, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, peço que compartilhe com seus amigos para que a gente venha se unir nessa luta contra a violência contra a mulher, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda há muita violência de diversas formas, e se nós não nos unirmos, quem irá? Quem nos irá defender?